E o Dedé e o Mussum não estão nesse quadro. E as pessoas questionavam, falavam, mas por que eles não participam? E aí tá falando, mas decisão do diretor e tal, dos redatores. E aí a gente descobriu que foi uma coisa assim, ele pediu a cabeça dos dois. José Lavigne foi o diretor que o Renato botou no rabo dele, né? Pra tirar das costas dele, ele... Então, isso era uma coisa que foi descoberta no documentário. Ninguém sabia. Fazendo essa pesquisa que eu falei da biografia, saía a notícia lá. Porque as pessoas estavam estranhando por que o Mussum e o Dedé estavam de escanteio nessa temporada. E aí tava lá, decisão da direção. Foi logo após a morte do Zacarias, o retorno deles. Foi um pouco depois, foi um pouco depois. Que naquela época, que tinha um quadro chamado Nos Cafundó do Brejo, que é só o Renato que aparece, ele contracena com a Letícia Spiller e tal. E o Dedé e o Mussum não estão nesse quadro. E as pessoas questionavam, falavam, mas por que eles não participam? E aí tá falando, mas decisão do diretor e tal, dos redatores. E aí a gente descobriu que foi uma coisa assim, ele pediu a cabeça dos dois. Que eu acho isso muito grave, assim. Grave no sentido da lealdade, da amizade, da gratidão, né? Porque você tá com esses caras, e ele sempre fala isso, que não sabe fazer piada sozinho. E ele precisou, né? Eram 3 escadas. O Dedé falava que era a escada dos 3, mas assim, de fato, o Dedé era a escada dos 3. Mas os 3 eram a escada do Renato. Sim. E, cara, esses caras ajudaram a ser o que ele é. E nesse final ele abandonar na batalha 2 caras e jogar a culpa no outro, além de covardia, é muita ingratidão. Nesse período que teve o programa que tinha o quadro só dele, uma parte do programa que era só o Renato, aí já dá para concluir que era meio que um experimento para vamos ver se dá certo um programa só para mim. Ou com outros caras, tal. O fato é que ele ia largar os outros 2. Esse era o intuito. E só não... É difícil especular. Porque depois eles pegam um ano sabático, que é 94. O Mussum morre, se não me engano, um pouco depois da Copa de 94. E aí não tinha mais como ter os Trapalhões. Então acaba. Na Globo, acaba os Trapalhões. Eles vão para Portugal, vai Dedé, vai Renato e vai Roberto Guilherme. Faz um sucesso lá. E depois ele volta para fazer a Turma do Didi sem o Dedé. É muito difícil entender a cabeça do Renato. Mas talvez na morte do Mussum tenha mudado alguma coisa para ele levar o Dedé para Portugal. Mas o fato é que ele ia abandonar. Tanto é que quando eu entrevistei o José Lavigne, por isso que é importante se eu não fizesse o documentário, eu não ia conseguir o que eu consegui. Porque você frente a frente com a pessoa e conversando, sim, a coisa sai. Você consegue saber em que momento que a pessoa deu uma titubeada e fala assim, pô, tá aqui. Tem coisa aqui. Ou dá uma deixa e você fala, mas e isso aqui? Tanto é que no meio da entrevista, ele põe a mão na cabeça, ele fala, eu nunca falei tanto na minha vida. Tô falando demais. Fudido, ele falou. Quando teve a morte do Zacarias, o grupo já meio que... Deu uma balançada, né? O programa já balançou, total. O grupo deu uma quebrada, né? E aí, depois da morte do Mussum, é que realmente se você for ver, claro, a maior referência do grupo é o Renato Aragão. É o expoente máximo, as melhores piadas. Foi quem começou. Aparecia. Ele foi o Trapalhão antes dos Trapalhões, não é? Na verdade, eram os Adoráveis Trapalhões. Ele fazia parte dos Adoráveis Trapalhões. Mas os Adoráveis Trapalhões foi criado por causa da fama do Vanderlei Cardoso, que foi um grande astro da música popular brasileira, e ele fazia parte desse grupo. O grupo se dissolveu, tal, ele pegou a ideia. Quem que era? Era o Didi? Era o Renato Aragão, mas ele era como uma espécie de escada do Vanderlei. O Vanderlei era o astro dos Adoráveis Trapalhões. O Ted Boy Marino, que era lutador de luta argentino, livre, né? Argentino. O Ivon Cury e o Renato. Aí a Globo contrata o Ted Boy, eles desfalcam o grupo, eles contratam a Vanusa, que era muito parecida com ele, inclusive fisicamente e tal. A Vanusa, pouca gente sabe, mas a Vanusa fez parte dos Trapalhões. Pro meu livro eu entrevistei ela. E aí o grupo vai se dissolvendo, o Vanderlei decide focar só na música,
e acaba os Adoráveis Trapalhões. E aí ele começa a juntar todo mundo. Começa ele e o Dedé, depois eles chamam o Mussum, e aí vem o Zacarias. E forma os Trapalhões. Em 83 eles tiveram uma separação, uma briga feia. Isso foi em agosto de 83. Foi aquela que eles separaram de uma vez, via a imprensa e tal. Em julho, um mês antes dessa separação, a Veja faz uma capa com o Renato Aragão, e a Veja era fortíssima naquela época, e coloca o grande palhaço do Brasil, uma coisa assim. E mostra todas as conquistas que o Renato teve ao longo da vida. A Granja Comari, que a seleção treina, era dele. Ele vende para a CBF. Ele comprou aquilo, uma fortuna tal, graças ao esforço, ao trabalho dele. Essa matéria da Veja mostra, conta que o Renato, na realidade, era dos Trapalhões o único cara que estava bem. Porque tava todo mundo tava rico, bem, mas ele rico. Era milionário, não é? O que acontecia, assim, nessa reportagem mostrava assim, os bens patrimoniais dele, e passava de relance falando assim, trabalha com ele, o Dedé, Mussum e Zacarias. Uhum. Nessa época ele já tinha uma produtora, a Demusa, que é Dedé, Mussum e Zacarias. Os caras que trabalhavam com eles falaram assim, o Renato aqui tá bem. Pegaram a revista e falaram, ele tá bem melhor que vocês. Tem a lista de bens. Tem uma diferença abissal. Tem a lista de bens do Renato. Os bens do Renato são vocês. Vocês estão bem, mas o cara tá muito melhor. A alma dos três na lista aqui. E aí, o que acontece? Eles fazem a cabeça e decidem se separar. Fala, vamos ver se ele, sem a gente, ele consegue alguma coisa. Ao mesmo tempo, ele fala, eu quero ver se sem eu esses três aguentam. Separam. Qual que é a grande briga deles? Do filme. O Renato tava para lançar o Trapalhão na Arca de Noé, seria Os Trapalhões na Arca de Noé. Ele muda. O roteirista chega e fala, eu fiz o roteiro com os 4. E agora o que eu faço? Ele falou, faz o seguinte. No lugar do Dedé, você põe um burro. No lugar do Mussum, você põe um macaco. E no lugar do Zacarias, você põe um veado. Não é? Que pessoa bacana. Ele fala, eu não consigo, não sei o que e tal. Aí o Dedé, Mussum e Zacarias começam a produzir Atrapalhando a SWAT, que eles não podiam usar o nome Trapalhões, porque pertence ao Renato. Cara, e é um dos melhores filmes. Cara, é um dos melhores. E se você for ver, é pouco falado porque não tem o Renato, mas assim, é um dos grandes clássicos dos três. E é difícil assistir esse filme. Na época, o que esses caras conseguiram fazer com esse filme foi absurdo. Eles alugaram helicóptero, fizeram uma puta produção. Eles queriam gastar e fizeram isso pra falar assim, vamos fazer um filme pra superar o Renato. Então eles gastaram muita grana. Só que eles não tinham a mente administrativa do Renato. Então eles quebraram. Que era o grande segredo do Renato ter muito mais grana que eles, não é? E aí eles entenderam, falaram, realmente o cara ganha mais, mas assim, ele tem um puta trabalho que a gente não sabe fazer. E o Renato queria lançar um filme pra falar, vou arrebentar eles na audiência e vou mostrar pra eles que eu não preciso deles três. Tanto é que na época especulou-se que o Sérgio Malandro ia ter uma nova formação, os Trapalhões, ia ser o Sérgio Malandro, se eu não me engano, a Zilda Cardoso, que fazia Catifunda na escolinha do professor Raimundo, e tem mais um nome que agora eu não lembro quem que seria, que seriam 3 novos integrantes e ia liquidar com os outros 3. Ainda tem o programa, a Globo cria A Festa é Nossa, que o Dedé, Mussum e o Zacarias participam, mas os 2 filmes são lançados, o público se divide. Os 2 filmes são um fracasso de bilheteria. Até porque o público se dividiu. Por tudo isso. E outra, né? Você vai ver um filme e você fala, você vê o filme do Renato e fala, cadê os outros 3? Você fica esperando ver. E dos outros 3 você fala, cadê o Renato? Porque tem aquele negócio de estar na sua memória afetiva, aquela formação clássica. Causou um estranhamento e tal. A Globo não sabia o que fazer com isso, porque foi pega de surpresa com essa separação. Eu não sei se o que eu vou falar é besteira, mas eu tenho isso na minha memória. Que nessa mesma época foi produzido o desenho animado, um filme deles que acho que era Os Trapalhões no Rabo do Cometa, que era o lance do Cometa Halley e tudo. Era também pelo distanciamento deles também, que foi feito. O Maurício de Souza fala isso, que criou
por conta disso, assim. Era uma era forma uma maneira de ter os quatro. De unir os quatro. Isso é verdade. O Maurício de Souza fala isso, inclusive. Que era uma forma de unir os outros quatro. Porque era uma briga que... E aí tinha, assim... Por isso que eu falo aqui nessa biografia do Renato, quando ele fala que é uma divergência, os caras eram pau um em cima do outro na imprensa. Ele foi canalha, ele passou a rasteira, quero ver se eles vão... Sabe? E o Renato fala isso. Numa das entrevistas que eu consegui fazer com o produtor desse filme, ele fala, o Renato queria que eles... passassem fome, queria que se fudesse mesmo, porque cara, numa briga o cara sangue nos olhos, falou, eu quero que eles se fodam. E foi isso. Caramba, você viu isso que foi falado nesse corte? Que fofoca boa. Eu aposto que você não sabia dessa. E olha só, papo igual esse que você acabou de ver, tem um monte aqui no canal. Então sai procurando por aí que com certeza você vai ouvir mais histórias que você nem imaginava. E aproveite que está por aqui e se inscreva também no nosso canal, ative as notificações. Valeu!